Meus amigos, como sabemos, o próximo torneio, nesse caso mundial de Karatê na série Cobra Kai, está se aproximando, que é o Sekai Tekai. Finalmente, a gente vai descobrir quem vai ser o grande vencedor. Será que vai ser o Miguel? Será que vai ser o Rob? O Falcão? Ou o Dimitri? Eu falei sobre o Dimitri no vídeo anterior. Mas, cara, vocês já pararam pra se perguntar quantos outros torneios já existiram no Miyagi-Verso? Porque vão por mim, meus amigos. Aquela luta que a gente viu lá em 84 entre Johnny e Daniel, que ficou icônica, não foi a primeira luta conhecida no Miyagi-Verso. Não foi o primeiro torneio. A gente teve outros torneios antes desse e posterior a esse. Mas e aí, vocês sabiam disso? Vocês sabem quem são esses vencedores desconhecidos? Eu quero ver quem manja do Miyagi-Verso mesmo. Como, por exemplo, o torneio de All Valley de 1981, que foi vencido pelo Darryl Vidal em cima do Johnny, cara. Vocês sabiam dessa? Afinal, o torneio de All Valley começou em 1968 e houve muitos vencedores e perdedores ao longo dos anos. Mas quando se trata da franquia Karate Kid, o primeiro que importa aconteceu em 1981, pois vindo da Lacoste Valley Karate Club, o Darryl Vidal é o primeiro vencedor conhecido desse torneio. E muito antes dos eventos do primeiro filme Karate Kid, o Johnny Lawrence participou do All Valley pela primeira vez e perdeu para o Vidal nas quartas de final. Então, após derrotar o Johnny Lawrence do Cobra Kai, o Vidal venceu o torneio, mantendo o título de campeão do All Valley de 81, e essa foi uma derrota difícil, já que o Cobra Kai havia vencido o torneio 4 vezes, entre 1975, seu primeiro ano competindo, e 1983. Ou seja, isso significa que o Dojo Cobra Kai, nesse caso o John Kreese, ele intensificou os treinamentos em cima do seu grande campeão, que ele observou naquela época, que era o jovem Johnny Lawrence, para que ele compensasse essa derrota de 1981. E aí nos anos seguintes, o Johnny passou a lambida em todo mundo. Ganhou em 82, ganhou em 83 e perdeu em 84 pro Daniel. Mas até lá tem muita história pra contar. Mas não só essa, tá? A gente teve também outros torneios. Em 2017, por exemplo, a gente teve outro, que foi o Thunder Stone, que venceu. Vocês sabiam disso? Cara, tem tantos torneios e tantos vencedores desconhecidos que é justamente isso que queremos ver no vídeo de hoje. A cronologia completa de todos os torneios e vencedores que é de conhecimento geral do Miyagi-Verso e que talvez vocês não saibam de todos eles. Eu tenho certeza que grande parte aqui vocês não fazem ideia. Mas já comenta aí embaixo qual é o seu torneio favorito do Miyagi-Verso e qual é o seu campeão favorito que você já viu entre tudo que já aconteceu nesse universo maravilhoso. Comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. Hello, my friends, Geek na voz. Avançando aqui na nossa cronologia, como eu disse, em 81 quem venceu o torneio de All Valley foi o Darryl Vidal, e agora em 82 teve a revanche com Johnny Lawrence vencendo o seu primeiro torneio de Karatê de All Valley. Pois embora o Johnny ele tenha perdido seu primeiro torneio contra o Vidal, ele mostrou força suficiente contra o campeão para provar o seu potencial de vencer. E como resultado, o John Kreese começou a se concentrar mais em Johnny e seu treinamento para garantir que ele fosse mais forte no torneio do ano seguinte. E o trabalho duro do Johnny e o Kreese valeu a pena, cara, porque o Lawrence finalmente venceu o All Valley em 82, um ano antes dos eventos do primeiro filme, velho. Agora, fato é que não se sabe muito sobre o torneio ou como o Johnny venceu, No entanto, foi sua jornada até esse ponto sua vida que importa, Pois a mãe do Johnny, a Laura, havia se casado com um produtor de TV chamado Sid e ele era abusivo com Laura e Johnny. E como o Johnny não tinha amigos e era frequentemente intimidado, ele procurou alguém e encontrou o Kreese, que começou a treiná-lo e transformou o Johnny em um lutador campeão. É aquela coisa, a gente não tem detalhes de como que foi esse torneio, Como que foi o progresso, mata-mata, se o Johnny jogou limpo ou não, porque a gente viu em 84 que não foi isso que aconteceu, porque o Kreese mandou o Johnny machucar a perna do Daniel, então a gente não sabe se isso aconteceu nos anos anteriores também, se o Johnny jogou sujo, a lá Cobra Kai, a lá John Kreese, mas fato é que ele ganhou o primeiro de vários. Pois em 1983, um ano depois, mais uma vez, o Johnny venceu o torneio de All Valley. Afinal, o Johnny defendeu seu título enquanto enfrentava Tommy, cara, do Cobra Kai nas finais, o seu colega. E embora o Tommy ele tenha lutado duro, mas o Johnny ele o venceu de forma justa e honesta, ganhando o título de campeão de All Valley 2 vezes consecutivas. Então o jovem Johnny fez história com sua vitória monumental, consolidando seu lugar como um jovem prodígio do karatê. E embora ele tenha derrotado seu colega do Cobra Kai, mas eles continuaram amigos e formaram um grupinho que passou a aterrorizar outros adolescentes na escola, se é que vocês me entendem, Agora, cara, uma coisa interessante da franquia do Miyagi-Verso como um todo, e que é ignorado por muitos, é o fato do Johnny ter sido bicampeão do torneio de All Valley, tá? Porque a gente fala muito de Daniel, que venceu o Johnny, e depois ele ganhou de novo, lá pro Mike Barnes, ou seja, o Daniel também é bicampeão, seguido do torneio de All Valley, mas o Johnny também é, e esse é um fato que até então não era muito lembrado pelos fãs, ou então pelo Miyagi-Verso. Mas aqui está os dados, o Johnny venceu em 82 e
e 83. O cara é brabo também. Prosseguindo, aí sim, esse daí todos nós vimos em detalhes, a gente viu exatamente o que aconteceu, todas as tramóias, o processo de tudo, que foi o torneio de All Valley de 1984, vencido pelo novato Daniel LaRusso. Pois conforme foi mostrado nos eventos do primeiro Karate Kid, o Daniel LaRusso entrou no All Valley Karate em 1984 como o único competidor do Dojo Miyagi-Do. E com o estilo de Karate defensivo não convencional do Sr. Miyagi, o Daniel gradualmente chegou às finais do All Valley, embora o Dojo Cobra Kai tenha usado todos os meios necessários para derrubá-lo, né? E mesmo nas finais, o Johnny Lawrence tentou machucá-lo sob o comando do John Kreese, né? Para poder vencer o torneio. Cara, o Johnny machucou a perna dele, velho. No entanto, né, com seu chute da garça, o Daniel dominou o Johnny, quebrando a sequência de vitórias do campeão do Cobra Kai, velho. O LaRusso venceu a luta de forma justa, mas o Kreese era um péssimo esportista e foi atrás do Daniel, apenas para o seu Miyagi se levantar e defender o seu pupilo, velho. E esse foi um marco importante para o nosso jovem Daniel, né? Porque esse foi o primeiro de 2 títulos que ele viria a conquistar, porque no ano seguinte, em 1985, né, seguindo aqui a nossa cronologia dos torneios, mais uma vez Daniel LaRusso ganhou bicampeão em cima do Mike Barnes. Agora, outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que a gente tem muita coisa pra comentar, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Tio Geek lá no Insta, @LucasMGeek, tá? Porque eu vou estar te seguindo de volta, a gente vai trocar essa ideia marota sobre Cobra Kai, sobre as coisas que estão rolando na cultura pop, faz tudo isso que é nóis. Nice. Afinal, as novas regras do torneio de All Valley em 1985 permitiram que o atual campeão, o Daniel, pulasse todas as eliminatórias e fosse direto para as finais. Não, isso daí eu nunca entendi, né? É meio estranho do roteiro, mas tudo bem, né? Se tratando de Karate Kid 3, estranheza é o que não falta nesse filme, né? Não, o Daniel ele pulou direto para as finais, tá ligado? Ele não teve que lutar nas oitavas, semis, quartas. Eu não entendi nada, ele foi direto. E devido a essa nova regra, o Daniel enfrentou diretamente o Mike Barnes, né, o menino mau do Cobra Kai, na final. E com o novo vilão Terry Silver como seu co-sensei ao lado do Kreese, o Mike inicialmente liderou a luta, né, ganhando pontos. No entanto, para se vingar de Daniel e do Sr. Miyagi por sua vitória em 84, o Terry Silver pediu ao Mike Barnes que cometesse um movimento ilegal para machucar o Daniel. E como consequência, o Mike perdeu um ponto, mas Daniel se machucou gravemente. No entanto, assim como sua luta em 84, né, com o Johnny, Daniel mudou o resultado da luta a realizar uma técnica surpresa e venceu o All Valley pela segunda vez. Ou seja, Daniel se tornou um herói local, né, com sua segunda vitória consecutiva, e o torneio All Valley baniu todos os lutadores do Cobra Kai de competições futuras por conta do seu jogo sujo. E isso daí só foi ser reavaliado pelo júri, né, pelo comitê do karatê do torneio de All Valley anos depois, com o Johnny, que fez a apelação, e o torneio acatou e decidiu que o Cobra Kai está livre novamente para poder competir no All Valley. Mas ficou todos esses anos sem poder competir, tá? Desde 85 até o momento em que o Johnny aparece e decide reabrir o Dojo Cobra Kai. Durante todo esse tempo, o Cobra Kai ficou banido do torneio. E a partir de 85, aí, infelizmente, nós não temos mais conhecimento a respeito dos vencedores de 85 pra cá, né? 86, 87, a gente não sabe. O que sabemos é que em 2017, pois é um salto no tempo muito grande, temos o Chandler Stone como vencedor do torneio de All Valley, cara. Olha o Chandler aí. Pois embora o torneio da primeira temporada de Cobra Kai aconteça em 2018, mas ela estabeleceu que um lutador chamado Chandler Stone, que nós vimos, é o atual campeão em 2017. E infelizmente não há nada conhecido sobre o torneio de 2017, além do fato de que o Chandler venceu. E como eu disse antes, o Cobra Kai não estava envolvido no torneio naquele ano, né? Pois havia recebido uma proibição vitalícia após as ações do Kreese e Terry Silver em 85. No entanto, o Johnny ele conseguiu que o dojo fosse restabelecido a tempo para o ano seguinte. Então, representando o dojo Topanga Karate, o Chandler chegou às semifinais de All Valley em 2018 e ele também ganhou destaque antes da semifinal com o Miguel ao pregar sobre acabar com o racismo e a violência no mundo. No entanto, ele falha em defender seu título quando o Miguel o vence para avançar para as finais de All Valley de 2018, cara. E avançando aqui na nossa cronologia para 2018, nós temos mais uma vez o All Valley, que foi vencido pela primeira vez e única até o momento, Miguel Diaz, nosso menino cholo. Pois enquanto o Miguel derrotou o Chandler Stone para chegar à final do All Valley, o Rob ele venceu o Falcão para poder estar lá. Então nas finais, Miguel e Rob lutam de igual para igual, mas o Rob tem dificuldade por conta de uma lesão no ombro durante a luta anterior com o Falcão. Então perto da final da luta, o Miguel implementa os métodos do Johnny e não mostra misericórdia com o Rob para poder vencer o torneio de 2018, cara. E esse foi um momento decepcionante para a série. Depois o Johnny parecia estar progredindo para uma pessoa melhor do que o Kreese era e um homem melhor do que ele acreditava que seria depois de seu passado difícil, né?
né? Só que aí o Johnny ele percebeu que ele tava ensinando as mesmas lições que o Chris ensinou pra ele quando ele era moleque, lá nos anos 80. Ele tava passando esses mesmos ensinamentos pra molecada do Cobra Kai, pro Miguel, pro Falcão, pra todo mundo. E ele percebeu que talvez esse não fosse o caminho correto, mas aí já era tarde demais. E isso também levou o Johnny a brigar contra Daniel novamente, né? Já que o LaRusso viu os golpes sujos e baratos que o Johnny ensinou ao Miguel. Mas não adiantou de nada, essa luta inclusive foi uma grande homenagem, né, ao torneio All Valley de 84, porque basicamente simulou a luta inteira entre Johnny e Daniel, só que dessa vez entre Miguel e Robbie, com Miguelito se consagrando o grande campeão. Seja jogo sujo ou não, mas ele foi o campeão, não tem jeito. Que é uma grande discussão entre os fãs, inclusive, né? Alguns acham que se não fosse esses golpes ilegais, né, o jogo sujo do Miguel, talvez o Robbie teria vencido ele nessa final. O que é que vocês acham a respeito disso? Será que o Robbie tinha condições de vencer o Miguel realmente estando 100%? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Avançando, temos o torneio de All Valley de 2019, que pela primeira vez foi dividido em duas categorias, né? O vencedor da categoria masculina e feminina. E como vimos, o Miyagi-Do venceu na divisão masculina do All Valley de 2019 com o Falcão, em uma final brutal contra o Robbie, mas o vencedor na divisão feminina e na competição de habilidades foi o Cobra Kai, tornando os grandes campeões do torneio, né? Afinal, a Tori venceu a Samantha na categoria feminina e nas habilidades gerais, o Cobra Kai também venceu. Só que tivemos vários problemas aqui, tá? Porque o Terry Silver subornou e pagou o árbitro nas finais, algo que a Tori viu depois, né? Fazendo-a se arrepender de sua vitória e sentir que não foi feito de forma justa e honesta. E o maior problema veio depois do torneio, quando a vitória forçou o Miyagi-Do e o Eagle Fang a fecharem as portas com base no acordo anterior que eles fizeram com o Chris, velho. Então o Cobra Kai expandiu e abriu vários locais enquanto o Daniel procurava o Chose pra ajudá-lo a lutar contra o Terry Silver. Mas não para por aí não, tá? Porque simplesmente nesse nosso Miyagi-verso não podemos ignorar o torneio de Kung Fu de 2010 entre o nosso queridíssimo Dri Parker, velho. Quem lembra disso aí? Todo mundo lembra da voadora que ele deu. Pois embora o Karate Kid de 2010 não seja canônico em Cobra Kai, mas ele ainda é parte da franquia Karate Kid. Então a história, né, apresenta o Dri Parker, interpretado pelo Jaden Smith, que treina com seu Han do Jack Chan para lutar em um torneio de Kung Fu contra os alunos do mestre Lee Fighting Dragon Studio. E assim como o Daniel e Robbie e Miguel do Cobra Kai, o Dri aprende os métodos não convencionais de treinamento do Kung Fu de seu sensei e finalmente os implementa no torneio para se tornar um jovem campeão do Kung Fu. E ele meteu foi a voadora em todo mundo. E como vimos nessa sexta e última temporada de Cobra Kai, está chegando aquele que deve ser o maior torneio de karatê que a gente já viu na história do Miyagi-Verso, que é o Sekai Taikai. E aí, quem vocês acham que vai vencer na categoria feminina e masculina? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!